Bom, vamos lá para a política, então. Cláudio Prisco Paraíso já chegando por aqui. Tudo bem, Prisco? Tudo bem, Fernando? Foi bom de fim de semana? Tranquilo, graças a Deus. Reforma da Previdência, hein, Prisco? O que a gente pode falar? Passou no Senado, Prisco? Olha, a reforma da Previdência, a previsão é que nessa semana seria votada. Estamos aí com o ministro Paulo Guedes, impaciente com a votação do segundo turno. No primeiro, passou, com relativa folga, apesar de um destaque também aprovado que tirou quase 80 bi da economia. Mas o segundo turno vai ficar para a semana que vem por dois motivos. Primeiro, muitos senadores se deslocando para o Vaticano, onde vão acompanhar no próximo final de semana a consagração da primeira santa genuinamente brasileira, nascida no Brasil, no caso, Irmã Dulce. E também por que ficou para a semana que vem o segundo turno? Por questão relacionada com a sessão onerosa. Sessão onerosa que já foi aprovada no Senado da República e que agora vai ser discutida na Câmara. Só que lá no Senado aprovou da seguinte maneira: lá os senadores nordestinos e nortistas implementaram um dispositivo em que a maior parte dos royalties do mega leilão do pré-sal ficariam para os estados nordestinos, porque os mais pobres. Mas como mais pobres? Tudo bem, a pobreza maior se concentra lá, sem querer ser barrista, mas já há décadas o governo federal transfere recursos mais recursos, investimentos mais investimentos, e a pobreza não desaparece no norte e no nordeste. E o sul, o sudeste e até o centro-oeste acabam ficando em segundo plano. Não pode ser assim, a distribuição tem que ser isonômica, equilibrada. Inclusive, na participação da live da última quinta-feira aqui no SBT, o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, informava que na sexta-feira estaria com Paulo Guedes acompanhado de 10 grandes industriais catarinenses. E estiveram. E lá, Aguiar foi muito claro. Ministro, Santa Catarina é o 7º em transferência de tributos para a União, 7º estado. Mas é o 14º no retorno dos recursos federais para o Estado. Nós mandamos quase 59 bilhões e recebemos pouco mais de 9 bilhões, um buraco de 50. Quer dizer, isso não é possível, isso precisa mudar. Por isso que amanhã tem sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para discutir essa questão da sessão onerosa. Porque dos 104 bilhões do mega leilão de novembro, 30 e tantos bilhões é para remunerar a Petrobras pelo trabalho realizado. Sobram 70 e tantos bilhões, e aí, na sobra desses 70 e tantos bilhões, o que fica estabelecido? Inicialmente ficaria tudo para a União, agora já se discute o quê? Uma parcela desse valor para estados e municípios, mas a Câmara quer estabelecer um valor equiparado para as regiões e os estados brasileiros. Então ficaria, Fernando, aí algo em torno de 10 bilhões para municípios e outros 10 bilhões para estados e municípios que estão pela hora da morte, atrás de recursos. Muito boa reflexão, Prisco. E aí, essa informação, o que é? Isso aprovando na Câmara, aí sim o Senado vota o segundo turno da Previdência. É um jogo de troca. Toma lá da cá. Queria desaparecer, né? Acho que ouviu isso, a prática voltou. Acho que eu ouvi isso, não sei se foi no mês de outubro, talvez, que não existiria mas mais para se ter toma lá uma da cá. ideia, deputados e senadores queriam recursos também da sessão onerosa para emendas parlamentares. Você acredita? Olha aí, ó. Que atrevimento e petulância de alguns parlamentares lá de Brasília? Boa reflexão, Prisco. Boa reflexão. A divisão tem que ser igual para todo mundo. A crise bateu e chegou para todo mundo.